O William não jogou um minuto sequer com a camisa da seleção brasileira. O jogador foi convocado como uma terceira opção e não teve oportunidade, não ganhou nenhum minutinho. A seleção brasileira foi derrotada para o Paraguai por 1-0, com jogadores de Cuiabá, Grêmio, jogadores do futebol sul-americano, que por muitas vezes não tem valor dentro da seleção brasileira. E aí que fica a reflexão. A seleção brasileira hoje não tem um grupo, não tem um time, não tem aquela união. Hoje, quem tem uma camisa da seleção guardada em casa, não veste ela mais com aquele, poxa, amanhã tem um jogo da seleção brasileira. Ela fica ali, guardadinha, meio que esquecida. Porque os jogadores da seleção, talvez nem sejam os jogadores, porque eu aprendi uma coisa muito importante aqui com esses últimos tempos difíceis que a gente passou com o Cruzeiro. O que acontece extra-campo, fora de campo, pode ser que no passado não refletia dentro de campo, mas hoje sim. Atualmente, hoje, o que acontece no extra-campo reflete muito dentro de campo. E para mim é o que tem acontecido com a seleção brasileira. Você troca treinador, troca elenco, faz de tudo. E a seleção continua a mesma coisa. A mudança tem que vir de fora para dentro. A gente tem hoje uma organização, né, que todo mundo sabe o nome, né? Eu nem vou falar aqui para mim não ter problema com o nosso canal, mas essa organização é quem comanda o futebol brasileiro. E é ela que orquestra. Quando eu digo orquestra, é porque no campeonato aqui do país, ela escolhe a arbitragem, tendenciosamente, muitas vezes. É nítido alguns resultados, algumas coisas que acontecem, alguns sorteios, são muitos os problemas. E na seleção não é diferente. Vira e mexe aparece aquele nome que todo mundo se questiona por quê? Qual que é o motivo desse nome estar entre os relacionados da seleção brasileira? E aí todo mundo já sabe o motivo, né? Tem que vender, tem que negociar, tem que o famoso oportunizar, né? Mas a gente já sabe o que quer dizer. E isso está resultando dentro de campo. A seleção brasileira para o mundo virou uma piada. A torcida do Paraguai, e gravem isso que eu estou falando para vocês, hein? A torcida do Paraguai, com 14 minutos de jogo do segundo tempo, já gritava olé para a seleção brasileira. E aí vocês vão entender aonde que eu estou querendo chegar. Quando, me lembrem quando, em algum momento na história do futebol brasileiro, uma outra torcida cantou olé, gritou olé com 14 minutos contra a seleção brasileira. Por que não? Porque a seleção brasileira sempre passava que a qualquer momento o Brasil pode fazer um gol. Aquele respeito que tinha antigamente, hoje não tem mais. Nem por parte de organização brasileira, nem por parte dos jogadores, nem por parte dos adversários. Aqueles tempos que a gente passou aqui no Cruzeiro, também aconteceu muito isso. O Cruzeiro não era respeitado. As pessoas que vinham jogar contra o Cruzeiro não respeitavam o Cruzeiro. E quando o Cruzeiro jogava fora, muito menos, né? Não tinha o respeito, porque a organização fora não era legal. E quando veio e as coisas começaram a chegar no seu lugar, as mudanças aconteceram, as coisas mudaram e hoje o Cruzeiro está reconquistando aquele respeito de todos, né? Então, o respeito vem de fora para dentro. Se do lado de fora não tá legal, do lado de dentro também não vai estar. Assim funciona o futebol hoje em dia. Não adianta a gente pegar, mas em 1900 e não sei quanto, tinha briga, confusão e dentro de campo, outros tempos. Agora o momento é outro. E o William não ter jogado é uma sacanagem, né? Mas todo mundo já esperava. Eu acho que o próprio William já esperava. O William foi passear. O William não tinha essa expectativa de jogar com a camisa da seleção e atuar. Eu acho, minha opinião, que ele já sabia. O meio-campo sem criação nenhuma, a seleção brasileira não conseguiu criar, porque o meio de campo toca mais para o goleiro e para o zagueiro do que para os atacantes. Não tem condição. Eu nunca vi um meio-campo assim. O meio-campo da seleção brasileira hoje joga mais com o zagueiro e com o goleiro do que com os atacantes. Isso é loucura. Ah, se faltou o Matheus Pereira, é claro que faltou, mas ainda bem que ele não foi, porque a gente vai precisar dele muito no domingo contra o São Paulo, né? Mas as pessoas que gostam da seleção brasileira, fica o recado para vocês. O respeito é de fora para dentro. Assim tem funcionado o futebol. A organização das outras seleções e o respeito que elas exigem dos jogadores é muito diferente do que é exigido pela seleção brasileira. Por isso não tem o resultado.
E é isso que a gente cobra do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro vai ser exemplo disso daqui para frente, se Deus quiser. É isso que a gente tem buscado. E quando o Matheus Pereira vem para a entrevista e fala: o meu foco não é na seleção brasileira, o meu foco é no Cruzeiro. E aí eu assino embaixo. Não é só porque eu sou cruzeirense e amo o Cruzeiro. É porque também hoje não compensa. E os jogadores da seleção entenderam isso muito bem. E eles estão praticando isso. Hoje não compensa você se dedicar ao máximo à seleção brasileira, porque nem a maior organização do futebol brasileiro tem esse compromisso com a seleção. Nem eles estão ligando. Então por que que os jogadores têm que se matar dentro de campo, sendo que eles sabem que daqui a poucos minutos, de uma hora para outra, pode surgir um nome e pode tomar a vaga dele? Né? É por isso mesmo, todo mundo sabe que é por conta disso. Então o respeito vai acabando. E daí tem muita sujeira, muita coisa que está acontecendo aí. E que deixa a gente chateado, né? Quem gosta do futebol, quem queria ver um Matheus Pereira, pô, se a seleção passasse um respeito, é claro que eu ia querer ver o Pereira jogando na seleção, ou o William, tem outros aí que pode aparecer também, o Wallace, né? O próprio Cássio, o Cruzeiro hoje tem bons jogadores, mas pela falta de respeito que a seleção tem com o brasileiro, com o povo brasileiro e com os jogadores que desfalcam os seus times para poder atuar pela seleção, eu prefiro que os jogadores do Cruzeiro fiquem aqui, quietinhos no Cruzeiro. Mas volto a repetir, o William não ter jogado nenhum minuto sequer é uma sacanagem. E lembrando, o time do Paraguai ganhou o jogo com jogadores do Cuiabá, com jogadores do Grêmio, e ganharam o jogo da seleção brasileira. E por que que os jogadores do Brasil, que atuam no Brasil, não servem para a seleção brasileira e a seleção brasileira é derrotada pelo Paraguai com jogadores que atuam no Brasil, com times que hoje não apresentam um bom futebol, que é o caso do Cuiabá, do Grêmio? Eu não consigo entender. Qual que é a lógica disso? Por que que eles conseguem ganhar um jogo? Porque eles têm organização. Organização. Eles não têm grandes talentos. E a seleção brasileira hoje, se você for olhar, também é carente de talentos, mas tem jogadores muito melhores, né? Mas, e o comprometimento? Tá ok também? Acho que não. É isso, galera. Quem gostou do vídeo, peço a vocês que deixem um like, hypem esse vídeo também, joguem ele lá pra cima, comenta aqui embaixo a sua opinião. E vamos lá, o foco é o Cruzeiro e São Paulo, mas eu não poderia deixar de vir aqui falar minha opinião, porque o William não ter jogado é sacanagem, viu?